Há momentos na história em que o universo parece olhar de volta, não com olhos, mas com presença menos, como se uma inteligência silenciosa nos observasse, enquanto acreditamos ser nós os observadores. É nesse tipo de instante que o professor Avi Loeb surge, provocando a ordem estabelecida, questionando a estrutura que sustenta a ilusão de que tudo o que existe pode ser controlado. E quando ele fala, o desconforto é inevitável. Porque Loeb não está apenas discutindo ciência, ele está tocando no nervo exposto do poder humano, menos aquele que define o que é revelado, o que é ocultado e quem decide o que a humanidade deve ou não saber. O novo objeto interestelar, batizado de 13 Atlas, atravessa o sistema solar como um intruso elegante, uma anomalia que desafia tanto a física quanto o orgulho humano. A princípio parecia apenas mais uma rocha errante, um corpo gelado, vindo das profundezas do espaço, mas as medições, os reflexos, o comportamento da luz, menos tudo nele grita por atenção. Loeb viu que os outros preferem ignorar padrões que não combinam com o acaso. O objeto se move de forma controlada, brilha de maneira irregular, e o mais perturbador, responde à luz solar de forma impossível para algo natural. No entanto, a verdadeira atenção não está no céu, mas na Terra. A NASA, guardiã do conhecimento oficial, evita falar abertamente. As imagens de alta resolução captadas por sondas permanecem inacessíveis, justificadas por protocolos, burocracias e silêncios políticos. Loeb, com a serenidade dos que conhecem o preço da verdade, afirma: a ciência não pertence ao governo, pertence à humanidade. Mas o mundo moderno aprendeu a temer aquilo que escapa ao controle. A ciência, muitas vezes, é guiada menos pela curiosidade e mais pela conveniência. Esse é o conflito que torna o 13 Atlas, mais do que um mistério astronômico, ele é um espelho. Reflete a maneira como as civilizações lidam com o desconhecido, com censura, com medo, com a ilusão de domínio. A história humana é marcada por esse mesmo padrão. Do fogo roubado dos deuses às descobertas quânticas, cada salto no entendimento foi tratado primeiro como ameaça. O poder, em sua natureza mais crua, não teme o erro, teme o questionamento. Porque toda pergunta contém uma centelha de liberdade, e toda liberdade desafia quem governa. Loeb não fala com arrogância, fala com urgência. Ele sabe que o tempo é um filtro cruel. O que é ignorado hoje pode ser o que define o amanhã. O 13 Atlas, segundo ele, não é apenas um corpo celeste, é um chamado à humildade, um lembrete de que talvez não sejamos os autores da história cósmica, mas apenas leitores que chegaram tarde demais para entender o prefácio. Se há algo de inteligente naquele objeto, então o próprio conceito de nós precisa ser revisitado. Quem somos quando o universo nos observa? O que resta do orgulho humano quando percebemos que a grandeza pode existir sem a nossa presença? Há algo profundamente humano em buscar respostas e, ao mesmo tempo, temer encontrá-las. As instituições se protegem com o mesmo instinto que move indivíduos: o medo de perder o controle. A verdade é perigosa porque ela dissolve hierarquias, rompe com o conforto da previsibilidade. E talvez seja por isso que o silêncio da NASA seja tão eloquente, porque às vezes o que se cala revela mais do que 1000 relatórios poderiam dizer. O 13 Atlas continua seu caminho, indiferente à controvérsia. Ele não precisa explicar-se. Sua existência já é uma provocação à lógica e à vaidade humanas. E enquanto o público discute teorias, o poder decide o que pode ser mostrado e o que deve ser esquecido. Loeb, isolado e determinado, insiste em falar. Ele não busca fama, busca coerência. Quer que o mundo olhe para o céu e entenda que a ciência só é verdadeira quando não serve a nenhum trono, seja ele político, religioso ou corporativo. Talvez seja esse o verdadeiro motivo de desconforto. O homem que ousa dizer que a verdade é livre, que o conhecimento não deve ser propriedade de poucos. O que ele questiona é mais antigo que o próprio universo.
A batalha é entre a curiosidade e o controle, entre o desejo de saber e o medo de perder o poder sobre o saber. O 3 e Atlas é apenas o cenário. O verdadeiro drama é humano. Se o desconhecido desperta tanto medo, talvez seja porque ele ameaça a estrutura de quem acredita dominar o mundo. Loeb, ao encarar o vazio do espaço, nos lembra que o poder, quando silencia a verdade, torna-se apenas uma forma sofisticada de ignorância. E é por isso que essa história importa menos, porque fala menos sobre um objeto no céu e mais sobre nossa própria relação com o que não entendemos. Você está prestes a mergulhar numa jornada onde ciência, política e filosofia se entrelaçam, onde cada detalhe do cosmos revela algo sobre nós mesmos. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like, não apenas para apoiar o conteúdo, mas para fazer parte de uma conversa que questiona tudo o que acreditamos saber. O 3 e Atlas é mais do que um visitante interestelar, é um teste, um espelho e talvez o início de uma verdade que ninguém mais ousa contar. Quando as imagens do 3 e Atlas deveriam ter chegado ao público, o mundo recebeu apenas o silêncio. Nenhum comunicado, nenhum dado, apenas uma ausência tão precisa que parecia calculada. O professor Avi Loeb, ao perceber isso, sentiu o peso de algo maior do que o mistério científico, o peso da manipulação da verdade. As câmeras da sonda que orbitava Marte haviam capturado o momento em que o objeto passou mais próximo do planeta vermelho. As imagens, segundo relatórios internos, tinham 3 vezes mais resolução do que qualquer registro anterior. Seriam, portanto, a chave para compreender se aquele corpo era apenas um fragmento cósmico ou algo projetado. Mas, no dia em que os dados seriam divulgados, o governo entrou em shutdown. Coincidência ou conveniência? O que faz uma instituição que detém o poder sobre o conhecimento quando descobre algo que pode alterar a forma como a humanidade se enxerga? Loeb acredita que o silêncio não foi resultado da desorganização política, mas de uma decisão consciente. A ciência deve servir à verdade, não ao medo, disse ele. Mas essa frase não ecoa apenas nas salas de universidades. Ela atravessa o cotidiano de qualquer pessoa que já teve uma dúvida desconfortável, abafada por um melhor não falar sobre isso. É o mesmo mecanismo, em escala menor. Nos escritórios, nas famílias, nas escolas, as pessoas aprendem desde cedo que questionar o que está estabelecido é perigoso. E no topo da pirâmide, o poder age da mesma forma, menos apenas com ferramentas mais sofisticadas. Talvez seja esse o ponto que torna essa história tão humana. A censura não começa com documentos secretos, começa com o hábito de calar o que é incômodo. A NASA, com toda a sua grandeza tecnológica, reflete o mesmo instinto de autoproteção que qualquer um sente ao perceber que a verdade pode custar estabilidade. Mas o problema é que o silêncio, quando vem do poder, se transforma em manipulação, e a ausência de respostas alimenta algo ainda mais perigoso: a desconfiança. Loeb não acusa com raiva, ele pergunta. Pergunta por que a ciência precisa de autorização para ser livre. Pergunta por que as descobertas que desafiam as expectativas são sempre tratadas como ameaças. E ao fazer isso, ele obriga o público a pensar sobre sua própria relação com o poder. Quantas vezes você já viu uma notícia desaparecer das manchetes de um dia para o outro? Quantas vezes uma explicação oficial pareceu mais conveniente do que convincente? A diferença é que agora, o palco não é político, é cósmico. O 3 e Atlas se torna o símbolo de algo maior. O conflito entre o desejo de saber e o medo de perder o controle. É um drama que transcende a astronomia, é sobre como cada indivíduo, cada governo, cada instituição reage quando confrontado com a possibilidade de não ser o centro do universo. Há algo quase poético nesse paradoxo. Quanto mais a humanidade avança tecnologicamente, mais tenta controlar o próprio desconhecido. Mas o cosmos, indiferente, continua a nos desafiar com perguntas que não cabem em relatórios ou reuniões de comitê. Enquanto Loeb tenta abrir o debate, outros preferem fechar a discussão. É mais fácil dizer, não há evidências,
do que admitir não sabemos. A segunda opção exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade é algo que o poder raramente aceita. O silêncio institucional não é apenas a ausência de resposta, é uma tentativa de preservar a ilusão de domínio. O problema é que o silêncio nunca é neutro. Ele molda narrativas, define o que será lembrado e o que será apagado. Essa não é apenas uma história sobre Marte ou sobre um objeto misterioso. É sobre a estrutura invisível que regula o conhecimento. É sobre como a verdade se torna uma moeda de poder e sobre o quanto estamos dispostos a pagar por ela. Em certo sentido, Loeb luta contra um mecanismo antigo, o mesmo que, em diferentes épocas, queimou livros, censurou cientistas e desacreditou visionários. A diferença é que agora o palco é o universo e o inimigo não é mais a ignorância, mas o controle da informação. Pense nas vezes em que uma verdade pessoal te assustou mais do que te libertou. O momento em que você percebeu algo sobre alguém, sobre si mesmo, sobre a vida menos, e sentiu vontade de negar. O poder institucional faz o mesmo, apenas em escala global. Há algo de humano no medo de encarar o desconhecido, mas há também algo profundamente destrutivo quando esse medo se transforma em política de silêncio. A pergunta que Loeb lança ao mundo não é apenas onde estão as imagens, mas quem decide o que podemos ver. Essa questão é o coração da nossa era, menos uma era em que a informação é abundante, mas a verdade é filtrada. O 3i, Atlas talvez, seja apenas um espelho, e ao olhar para ele, o que enxergamos é a anatomia do poder em sua forma mais pura, o direito de controlar a percepção. Enquanto os dados permanecem trancados, Loeb continua falando, e sua voz, mesmo isolada, porque lembrar as pessoas de que elas têm o direito de questionar, é uma forma de resistência. No fundo, essa história é menos sobre o cosmos e mais sobre nós, sobre a coragem de confrontar o desconhecido quando ele ameaça o conforto das certezas. Se você chegou até aqui, está participando de algo que vai além de um vídeo. Está participando de uma busca por clareza num mundo que aprendeu a preferir o ruído. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que você pensa sobre tudo isso. A verdade não é um privilégio, é uma construção coletiva. E talvez, quando finalmente virmos as imagens do 3i Atlas, não descobramos apenas o que há lá fora menos, mas o que ainda está oculto dentro de nós. O 3i Atlas aproximou-se do Sol, e, no instante em que a luz o tocou, algo aconteceu. Nenhum cálculo previu o que viria a seguir. O objeto não se fragmentou, não se dissolveu como um cometa comum. Pelo contrário, ele brilhou com uma intensidade azulada tão forte que desafiou a própria física. Era como se tivesse vida própria, reagindo não com fragilidade, mas com força. Astrônomos em silêncio, laboratórios em alerta, e Loeb observando, perplexo. Aquele brilho não era apenas belo, era impossível. Azul mais quente que o sol, mais intenso que o fogo. Nenhum corpo natural poderia sustentar tamanha temperatura e continuar inteiro. Então, o que o mantinha coeso? O que alimentava aquela luz? A primeira suspeita foi técnica. Talvez os sensores estivessem errados. Talvez o reflexo fosse resultado de interferência óptica. Mas todos os instrumentos confirmaram. O 3 e Atlas estava realmente emitindo uma radiação fora dos padrões conhecidos. Para Ham físico, isso era como ouvir uma língua que não deveria existir. Loeb, sempre racional, começou a desconfiar de algo que a ciência tradicional evita admitir, menos a possibilidade de uma engenharia que antecede nossa própria história. Um artefato que sobrevive ao calor do sol, como se fosse protegido por um propósito, mas o que é mais perturbador, a existência de uma tecnologia assim, ou o fato de ela estar sendo observada sem explicação. O Brihuatu, registrado em diversos ângulos, gerou um novo dilema. Cometas reagem à radiação solar de forma previsível, liberam gases, formam caudas, perdem massa. O 3i Atlas, não. Ele aumentou o brilho de forma súbita,
sem liberar partículas, sem perder estrutura. É o equivalente a lançar uma pedra ao fogo e ver ela começar a emitir luz própria, inabalável. Loeb descreveu o fenômeno como um comportamento que se assemelha mais a uma reação energética controlada do que a uma combustão natural. Uma frase simples, mas com implicações devastadoras. Se aquilo fosse intencional, significaria que há inteligência por trás de sua composição. Uma inteligência que compreende energia, calor e resistência em níveis muito acima dos nossos. Mas o que está realmente em jogo aqui não é apenas a origem do objeto, é o conceito de limite. Até onde vai o poder humano de entender o desconhecido, antes que o desconhecido nos force a repensar o próprio sentido de realidade. Loeb não fala apenas de física, ele fala de paradigmas. Cada vez que o ser humano acredita ter alcançado o topo do conhecimento, o universo encontra uma forma de lembrá-lo de sua fragilidade. O 3i Atlas é mais uma dessas lembranças, um lembrete de que o poder não está em dominar, mas em reconhecer a própria insignificância diante do mistério. Alguns cientistas afirmaram que o brilho pode ter sido resultado de reações químicas incomuns. Outros preferiram não comentar, mas Loeb nota o que muitos ignoram: a coincidência de padrões. O brilho ocorreu exatamente no ponto em que o objeto atingiu maior exposição solar, mas sua intensidade não decaiu. Ele permaneceu constante, como se fosse sustentado por uma fonte interna. Isso não é apenas física, é comportamento. E comportamento implica intenção. A questão que surge então é simples e brutal. Estamos observando uma reação natural ou um ato deliberado de exibição. A história humana mostra que toda vez que algo desafia o poder estabelecido, o primeiro impulso é a negação. Quando Galileu afirmou que a Terra girava em torno do Sol, foi silenciado. Quando Tesla sonhou com energia sem fio, foi desacreditado. Loeb, agora, enfrenta o mesmo tipo de resistência, não de religiosos, mas de burocratas científicos. A diferença é que o palco dele é o universo e o público é global. O brilho azul não é apenas uma questão astronômica, é um evento filosófico. Obriga o ser humano a encarar a pergunta mais desconfortável de todas: será que o cosmos é mais consciente do que queremos admitir? Há um detalhe que poucos notaram. Durante o período de maior luminosidade, sensores de campo magnético registraram pequenas flutuações não explicadas pelo vento solar. Nada catastrófico, mas suficiente para sugerir interferência eletromagnética ativa, um comportamento que não deveria ocorrer em um objeto inerte. Loeb descreveu isso como um pulso rítmico, quase biológico. A metáfora, embora poética, causa arrepios. Algo pulsando no espaço, interagindo, reagindo, não é apenas um corpo, é uma presença. E quando o cosmos se torna presença, tudo muda. Há momentos em que a ciência toca a fronteira da metafísica, sem perceber. O brilho do 3i Atlas é um desses momentos. Ele nos força a confrontar a diferença entre o que é possível e o que é permitido acreditar. A dúvida que Loeb desperta não está apenas nos telescópios, mas dentro de cada pessoa que já sentiu que algo não se encaixa na narrativa oficial. Talvez o mistério do 3i Atlas não esteja a milhões de quilômetros daqui. Talvez esteja em nossa incapacidade de aceitar que há forças que não controlamos. Antes de seguir para a próxima parte, quero te fazer um convite. Este conteúdo é feito para quem busca mais do que respostas prontas. É para quem tem coragem de questionar. Então comente o que você está achando deste conteúdo. Sua opinião importa mais do que você imagina. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. O mistério do 3i Atlas ainda está longe de terminar. E o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o poder, o conhecimento e o próprio lugar da humanidade no universo. O 3i Atlas aproximou-se do Sol, e no instante em que a luz o tocou, algo aconteceu. Nenhum cálculo previu o que viria a seguir. O objeto não se fragmentou, não se dissolveu como um cometa comum. Pelo contrário, ele brilhou com uma intensidade azulada tão forte
que desafiou a própria física. Era como se tivesse vida própria, reagindo não com fragilidade, mas com força. Astrônomos em silêncio, laboratórios em alerta, e Loeb observando, perplexo. Aquele brilho não era apenas belo, era impossível. Azul mais quente que o sol, mais intenso que o fogo. Nenhum corpo natural poderia sustentar tamanha temperatura e continuar inteiro. Então, o que o mantinha coeso? O que alimentava aquela luz? A primeira suspeita foi técnica. Talvez os sensores estivessem errados. Talvez o reflexo fosse resultado de interferência óptica, mas todos os instrumentos confirmaram. O 3 e Atlas estava realmente emitindo uma radiação fora dos padrões conhecidos. Para Ham, físico, isso era como ouvir uma língua que não deveria existir. Loeb, sempre racional, começou a desconfiar de algo que a ciência tradicional evita admitir, menos a possibilidade de uma engenharia que antecede nossa própria história. Um artefato que sobrevive ao calor do sol, como se fosse protegido por um propósito. Mas o que é mais perturbador, a existência de uma tecnologia assim, ou o fato de ela estar sendo observada sem explicação. O Brihuatu, registrado em diversos ângulos, gerou um novo dilema. Cometas reagem à radiação solar de forma previsível, liberam gases, formam caudas, perdem massa. U3 e Atlas. Não, ele aumentou o brilho de forma súbita, sem liberar partículas, sem perder estrutura. É o equivalente a lançar uma pedra ao fogo e ver ela começar a emitir luz própria, inabalável. Loeb descreveu o fenômeno como um comportamento que se assemelha mais a uma reação energética controlada do que a uma combustão natural. Uma frase simples, mas com implicações devastadoras. Se aquilo fosse intencional, significaria que há inteligência por trás de sua composição. Uma inteligência que compreende energia, calor e resistência em níveis muito acima dos nossos. Mas o que está realmente em jogo aqui não é apenas a origem do objeto, é o conceito de limite. Até onde vai o poder humano de entender o desconhecido, antes que o desconhecido nos force a repensar o próprio sentido de realidade? Loeb não fala apenas de física, ele fala de paradigmas. Cada vez que o ser humano acredita ter alcançado o topo do conhecimento, o universo encontra uma forma de lembrá-lo de sua fragilidade. O 3 e Atlas é mais uma dessas lembranças, um lembrete de que o poder não está em dominar, mas em reconhecer a própria insignificância diante do mistério. Alguns cientistas afirmaram que o brilho pode ter sido resultado de reações químicas incomuns. Outros preferiram não comentar, mas Loeb nota o que muitos ignoram: a coincidência de padrões. O brilho ocorreu exatamente no ponto em que o objeto atingiu maior exposição solar, mas sua intensidade não decaiu. Ele permaneceu constante, como se fosse sustentado por uma fonte interna. Isso não é apenas física, é comportamento. E comportamento implica intenção. A questão que surge então é simples e brutal. Estamos observando uma reação natural, ou um ato deliberado de exibição. A história humana mostra que toda vez que algo desafia o poder estabelecido, o primeiro impulso é a negação. Quando Galileu afirmou que a Terra girava em torno do Sol, foi silenciado. Quando Tesla sonhou com energia sem fio, foi desacreditado. Loeb, agora, enfrenta o mesmo tipo de resistência, não de religiosos, mas de burocratas científicos. A diferença é que o palco dele é o universo e o público é global. O brilho azul não é apenas uma questão astronômica, é um evento filosófico. Obriga o ser humano a encarar a pergunta mais desconfortável de todas: será que o cosmos é mais consciente do que queremos admitir? Há um detalhe que poucos notaram. Durante o período de maior luminosidade, sensores de campo magnético registraram pequenas flutuações não explicadas pelo vento solar. Nada catastrófico, mas suficiente para sugerir interferência eletromagnética ativa, um comportamento que não deveria ocorrer em um objeto inerte. Loeb descreveu isso como um pulso rítmico, quase biológico. A metáfora, embora poética, causa arrepios. Algo pulsando no espaço, interagindo, reagindo, não é apenas um corpo,
é uma presença. E quando o cosmos se torna presença, tudo muda. Há momentos em que a ciência toca a fronteira da metafísica, sem perceber. O brilho do 13 Atlas é um desses momentos. Ele nos força a confrontar a diferença entre o que é possível e o que é permitido acreditar. A dúvida que Loeb desperta não está apenas nos telescópios, mas dentro de cada pessoa que já sentiu que algo não se encaixa na narrativa oficial. Talvez o mistério do 13 Atlas não esteja a milhões de quilômetros daqui. Talvez esteja em nossa incapacidade de aceitar que há forças que não controlamos. Antes de seguir para a próxima parte, quero te fazer um convite. Este conteúdo é feito para quem busca mais do que respostas prontas. É para quem tem coragem de questionar. Então comente o que você está achando deste conteúdo. Sua opinião importa mais do que você imagina. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. O mistério do 13 Atlas ainda está longe de terminar. E o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o poder, o conhecimento e o próprio lugar da humanidade no universo. Algo começou a mudar. O 13 Atlas, que até então seguia uma trajetória previsível, desviou seu curso. Não de forma aleatória, mas com precisão, como quem executa uma manobra calculada. Pequenas variações de velocidade e ângulo começaram a ser registradas pelos telescópios e pelas sondas que monitoravam sua rota. Nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. Não havia força gravitacional próxima o bastante para alterar seu movimento, nem pressão solar que justificasse aquela curva. A física parecia perder o controle. E quando a física falha, o poder do mistério começa. Os cálculos mostraram algo ainda mais inquietante. A mudança de direção ocorreu exatamente no momento em que o objeto deixou a zona de maior luminosidade solar, menos como se o 13 Atlas estivesse respondendo a um estímulo, ajustando o caminho após um teste bem-sucedido. Loeb chamou esse comportamento de anomalia direcional inteligente, um termo que provocou desconforto entre seus colegas. Porque inteligente não é uma palavra neutra. Ela implica propósito, consciência, decisão, e nada disso deveria existir em uma rocha espacial. Pesquisas posteriores revelaram que a variação de rota foi pequena, menos cerca de 0,2%, mas suficiente para alterar todo o percurso previsto. Para o público leigo, pode parecer insignificante, mas na escala cósmica, é o equivalente a um avião mudar sua rota em milímetros e acabar em outro continente. Astrônomos compararam o evento ao comportamento do famoso Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado em 2017. Ele também apresentou aceleração anômala, sem propulsão visível. A coincidência acendeu um alerta. Agora havia dois casos semelhantes, dois visitantes que desafiavam a mecânica celeste, e em ambos, Loeb estava envolvido. Mas por que a trajetória de um objeto seria tão importante? Porque movimento é intenção. Tudo no universo obedece à força menos, exceto aquilo que pode escolher. Quando um corpo muda de rota sem causa externa, ele rompe o contrato da previsibilidade. E a previsibilidade é o que sustenta nossa sensação de segurança. Loeb dizia que o poder mais profundo é o de alterar o curso sem ser notado. E é isso que o 13 Atlas parece fazer menos. Mudar o caminho discretamente, como uma sombra se movendo por vontade própria, enquanto os observatórios tentavam entender o que estava acontecendo. Uma equipe da Agência Espacial Europeia propôs uma hipótese alternativa. Ventos térmicos assimétricos poderiam estar empurrando o objeto, mas Loeb rebateu com números. A densidade e a composição estimadas do 13 Atlas tornavam tal explicação improvável. É como tentar mover um navio de aço com um sopro de uma vela, disse ele. Nenhum dado comprovava a teoria, mas o desconforto institucional aumentava. Admitir que algo estava se movendo sem explicação significava admitir que não estávamos no controle. A história mostra que a humanidade reage mal a esse tipo de confronto. Quando o rádio foi inventado, cientistas respeitados afirmaram que ondas invisíveis no ar eram misticismo. Quando a aviação surgiu, disseram que o corpo humano nunca suportaria o voo. A cada nova ruptura, o medo
se disfarça de ceticismo. Loeb entende isso. Sabe que o medo é o mecanismo mais antigo de defesa menos e também a forma mais eficaz de manipulação. Por isso, ele insiste. Não é preciso ter respostas para observar, mas é covarde fingir que não há perguntas. Curiosamente, nos dias que seguiram a mudança de rota, observatórios registraram uma sequência de pulsos de rádio fracos, vindo da mesma região celeste por onde U-3 e Atlas havia passado. Foram sinais intermitentes, espaçados, com duração de milissegundos. A maioria dos astrônomos classifica-os como ruído. Mas Loeb notou um detalhe: menos a frequência dos pulsos. Coincidia com o padrão de rotação calculado para o objeto. Uma coincidência, talvez. Ou talvez uma assinatura. O tipo de marca que não aparece por acidente. Em meio a essa avalanche de dados, algo mais profundo começa a se revelar. O 13 Atlas deixa de ser apenas um mistério astronômico e se transforma em uma metáfora do próprio comportamento humano. Porque o que ele faz, nós também fazemos. Mudamos de rota quando ninguém está vendo. Fingimos ser previsíveis enquanto planejamos o inesperado. E inteligência, seja humana ou cósmica, menos se manifesta no ato de escolher. E todo ato de escolha é, em essência, um gesto de poder. Loeb, isolado entre cientistas que preferem a prudência e a curiosidade, continua acompanhando o objeto. Ele não busca fama, busca coerência. Para ele, o universo é um campo de estratégias, e cada estrela é uma peça num tabuleiro de dimensões que mal compreendemos. Talvez o 13 Atlas seja apenas uma jogada, um movimento calculado de algo ou alguém que opera em outro nível de tempo, de percepção, de domínio. O que assusta não é a existência de vida além da Terra, mas a possibilidade dela estar interagindo conosco há muito tempo, de maneiras que não reconhecemos, porque no fundo a humanidade teme não o desconhecido, mas a perda do protagonismo, o medo de descobrir que o centro do universo nunca foi o nosso ponto de vista. O 13 Atlas continua viajando, indiferente aos debates, às disputas e às teorias, e talvez essa seja sua lição mais profunda. O poder não precisa se justificar, ele apenas segue sua rota, com precisão, com silêncio, com propósito. Se essa história está te prendendo, deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre esse mistério. Você acha que o 3 Atlas é apenas uma coincidência cósmica? Ou há algo maior por trás dessa mudança? Sua opinião faz parte dessa conversa. Então, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de temas assim e se inscreva no canal, porque ainda há muito mais a ser revelado. E as próximas partes vão levar essa história a um ponto onde ciência e poder se encontram num território que poucos ousam explorar. As novas análises do 13 Atlas começaram a revelar algo que parecia impossível de negar. As medições de densidade, brilho e composição mostravam que o objeto era muito mais pesado e consistente do que qualquer cometa já registrado. Ele não se comportava como rocha, nem como gelo. Os dados indicavam a presença de metais incomuns, ligas que lembravam composições artificiais, semelhantes às usadas em reatores de fusão, e ligas de níquel-cromo, encontradas apenas em processos industriais altamente avançados. Aquilo que parecia uma rocha perdida no espaço começava a se parecer com algo construído, e essa ideia era devastadora para o establishment científico. O silêncio oficial se tornou mais denso. Nenhuma agência espacial quis se pronunciar. Loeb, isolado, mas persistente, analisava os números e via um padrão emergindo. O 13 Atlas não estava apenas passando, estava sendo testado. O comportamento térmico do objeto mostrava uma estabilidade absurda, como se tivesse um mecanismo interno de regulação de calor. Nenhum corpo natural poderia suportar tamanha exposição solar sem fragmentar-se. Mas o 13 Atlas não apenas resistiu menos, brilhou mais intensamente, mantendo uma estrutura sólida, estável, matemática, para entender o impacto dessa descoberta. É preciso lembrar que a própria humanidade levou milhares de anos para desenvolver ligas metálicas simples. O bronze, depois o ferro, depois o aço. Agora,
Um corpo desconhecido no espaço apresentava propriedades que pareciam décadas, talvez séculos, à frente do que a tecnologia humana pode produzir. Isso não é só uma questão científica, é uma questão de hierarquia cósmica. Porque se algo lá fora é capaz de criar materiais com tamanha resistência e equilíbrio, isso muda completamente a nossa posição no universo. O ponto mais assustador surgiu quando Loeb comparou a reflexão de luz do 3i Atlas com a de satélites artificiais. O padrão de reflexão, menos conhecido como curva de fase, era praticamente idêntico ao de superfícies metálicas polidas. Não é o tipo de brilho que se vê em cometas ou asteroides. É o tipo de brilho que vem de algo projetado para refletir, algo que carrega intenção. Essa semelhança fez muitos se calarem, porque admitir que há intenção é admitir que há inteligência. E admitir inteligência é, inevitavelmente, aceitar que há poder. Há uma estranha simetria entre esse mistério e o comportamento humano. Sempre que algo ameaça a estrutura de poder, a primeira reação é negar. A história se repete. Quando a fotografia foi inventada, disseram que era um truque de magia. Quando Einstein formulou a teoria da relatividade, disseram que era absurdo. Agora, quando um físico respeitado sugere que pode haver uma tecnologia não humana cruzando nosso sistema solar, preferem o ridículo ao confronto. A ciência, que nasceu da coragem de questionar, muitas vezes se torna um instrumento mais eficiente de censura. Enquanto isso, Loeb continua. Ele calcula, escreve, provoca. Para ele, o 3i Atlas representa algo mais profundo que um objeto estranho. Representa a prova de que a realidade pode ser muito maior do que o que cabe em nossos modelos. O homem moderno acredita ter conquistado o domínio do espaço, mas talvez nunca tenha realmente compreendido o que significa olhar para o abismo do desconhecido e reconhecer que o poder não está em descobrir, está em aceitar. Há um dado curioso que Loeb gosta de citar. Dos mais de 1 milhão de corpos catalogados no sistema solar, nenhum outro apresenta o mesmo padrão térmico do 3i Atlas. O objeto é único. Isso significa que ou ele é resultado de um fenômeno que ainda não compreendemos, ou é um intruso deliberado, desenhado para não se enquadrar em nenhuma categoria. Uma presença que atravessa o tempo e o espaço, sem deixar rastros convencionais, mas deixando perguntas que abalam as fundações do nosso orgulho científico. O conceito de poder ganha outro sentido quando aplicado ao cosmos. No mundo humano, o poder é controle, domínio, influência. No universo, o poder é permanência. É existir além do caos, resistir ao calor das estrelas, sobreviver ao próprio esquecimento. Se o 3i Atlas foi realmente construído, quem o criou não apenas dominava a matéria, menos dominava o tempo. Isso não é apenas avanço tecnológico, é uma forma de transcendência. E é por isso que Loeb insiste tanto. Ele não está apenas estudando um objeto, está tentando decifrar um código, uma mensagem escrita em metal e silêncio. A hipótese mais radical, menos a de que o 3i Atlas é um artefato de exploração ou observação, gera desconforto, mas também fascínio. O universo é vasto demais para a solidão humana ser plausível. Mesmo assim, o orgulho faz com que insistamos em ser o centro de tudo. Loeb, ao desafiar essa ilusão, toca em algo que transcende a astronomia, o medo ancestral de não sermos os criadores, mas as criaturas observadas. O 3i Atlas, então, torna-se um espelho filosófico. Ele reflete o quanto o ser humano está disposto a mentir para manter a sensação de controle. Enquanto o debate cresce, Loeb segue escrevendo relatórios e pedindo transparência. Quer acesso às imagens que ainda não foram divulgadas, quer colaboração internacional. E o mais intrigante, quer ouvir opiniões, inclusive as do público. Porque talvez a resposta não venha das instituições, mas das pessoas que ainda têm coragem de fazer perguntas. Se essa história te provoca, deixa a tua opinião nos comentários. Você acredita que o 3i Atlas pode ser algo construído? Ou acha que há uma explicação natural que ainda não compreendemos? Escreve. O que você pensa menos o diálogo é o que mantém viva a busca pela verdade.
Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, porque o que vem a seguir vai levar essa história a um nível ainda mais profundo, um ponto onde ciência, filosofia e poder se tornam uma única e inquietante pergunta sobre o destino da humanidade. O silêncio continua. As imagens do Tracy Atlas ainda não foram reveladas, e talvez nunca sejam. As instituições se retraem, a mídia muda de assunto, e a humanidade segue seu curso, como sempre fez, fingindo que o desconhecido é apenas ruído de fundo. Mas há algo diferente desta vez, porque em algum lugar dentro de cada pessoa que ouviu essa história, ficou uma dúvida que não desaparece, uma sensação de que o mistério não está apenas nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. O Tracy Atlas já cumpriu sua função, provocou um espelho, reflect, um lembrete de que o poder mais transformador não é o de controlar o universo, mas o de compreender a si próprio dentro dele. A história do Tracy Atlas é na verdade uma história sobre percepção, sobre o quanto deixamos que as estruturas externas determinem o que acreditamos ser verdade, quando a NASA se cala, quando governos escolhem o que mostrar. O que está em jogo não é apenas a informação, mas o modo como aprendemos a depender de alguém para validar o que vemos. O silêncio se torna uma metáfora para nossa própria passividade. Vivemos esperando que alguém nos diga o que é real. E nesse processo, perdemos o contato com a curiosidade que um dia nos tornou humanos, mas há um caminho diferente. A lição que o Tracy Atlas deixa é que a verdade não precisa de permissão, ela precisa de busca, e buscar é um ato de coragem, menos um ato individual, cotidiano e silencioso. Não é preciso ser cientista, nem ter telescópios. Basta escolher enxergar além das explicações prontas, além da zona de conforto. Esse é o ponto em que o mistério se transforma em ferramenta. O cosmos não está tentando nos assustar, está nos ensinando a olhar para aplicar isso na vida prática. Comece pela observação. Olhe ao redor e perceba quantas verdades você aceitou apenas porque alguém disse que eram certas. Quantas ideias sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro, foram herdadas sem questionamento. Faça o exercício de observar, não com desconfiança, mas com presença. Pergunte-se: o que estou vendo realmente é o que está acontecendo, ou apenas o que me ensinaram a ver? Essa é a primeira etapa da transformação, a consciência. A segunda é o discernimento. Assim como Loeb analisou dados, nós também precisamos examinar as informações que nos cercam. Nem tudo o que brilha é luz menos, e nem todo silêncio é vazio. Desenvolver discernimento significa aprender a diferenciar o que é verdadeiro do que é conveniente. Isso exige pausa, reflexão e humildade. O poder de compreender não nasce da pressa, mas da escuta profunda. E a terceira etapa é a ação, porque o conhecimento que não se traduz em movimento se torna apenas vaidade intelectual. Transformar o aprendizado em ação é o que dá sentido à busca. Se o Tracy Atlas ensina algo, é que não há crescimento sem mudança de rota. Ele alterou seu caminho, desafiou previsões e permaneceu firme diante do calor do sol. Essa é a metáfora mais poderosa: mudar sem se destruir, adaptar-se sem perder a essência. É assim que se governa a si mesmo, menos com consciência, discernimento e coragem, para ajustar o curso quando o universo te confronta. Essa reflexão pode parecer distante, mas é extremamente concreta. Ela se aplica a qualquer decisão, em qualquer área da vida. No trabalho, quando o medo te impede de propor algo novo, quando o silêncio parece mais seguro do que a verdade. No próprio olhar sobre o futuro, quando você sente que o mundo é grande demais para mudar. Lembre-se, o poder começa na escolha mais íntima, menos a de continuar questionando. O Tracy Atlas continua viajando, e talvez nunca saibamos o que ele é, mas talvez não importe. O valor está na jornada que ele desperta em nós, na disposição de olhar o desconhecido e dizer: eu quero entender. Essa é a forma mais autêntica de resistência, não contra governos, mas contra o conformismo. A busca pela verdade
é uma forma de liberdade. Não se trata de provar que algo existe, mas de provar que você ainda é capaz de ver com os próprios olhos. O 3i, Atlas, é o símbolo disso. Uma lembrança de que ainda há muito a descobrir, dentro e fora de nós. Se essa história te tocou, se te fez pensar sobre a relação entre poder, verdade e consciência, não deixa isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários o que você sentiu. Pode ser anônimo, pode ser brief. O importante é participar. A mudança começa quando alguém decide não apenas assistir, mas agir. A verdade não está nas estrelas. Ela está em cada um que ainda se permite olhar para o céu e questionar o que vê.